Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência agora sobre o federalismo fiscal, só que a gente vai tratar agora nesse bloco sobre as peculiaridades do federalismo fiscal no Brasil. Eu dividi aqui basicamente numa parte inicial, que vai servir para todas, né? E depois eu vou entrar em alguns subtópicos. Esse primeiro subtópico é o que a gente vai se aprofundar agora. Eu vou tratar sobre a competência no âmbito da federação sobre a arrecadação dos tributos, competência arrecadatória, tá bom? E depois a gente vai entrar em outros subtópicos. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer sobre o federalismo fiscal? A gente primeiro precisa comparar o federalismo fiscal de 88 com o de 67. Por que 67? Porque é a Constituição que vem antes de 68. Então, a primeira coisa que a gente deve comparar é a mudança do federalismo fiscal de 67 para a Constituição de 1988. Então, não adianta a gente pegar, às vezes, o que a gente escuta hoje em dia. A gente tem que pensar de acordo com algum livro técnico, algum livro acadêmico que trata do tema. O livro acadêmico que eu recomendo para esse tema é o livro do Fernando Rezende, Finanças Públicas. E aí tem um capítulo que trata especificamente sobre federalismo fiscal. Nem tudo que está lá cai na prova, mas lá dá uma ideia boa para ver como é que você deve se portar na prova. Então, continuando. Então, o que é que diz em vários livros, mas especificamente no livro do Fernando Rezende? Diz o seguinte, que houve uma ampliação para os estados e municípios gastarem. Houve um reforço da autonomia financeira, sem a devida distribuição dos encargos. Então, hoje a gente ouve muito falar, atualmente, a gente ouve muito falar que a União passa muitas atribuições, mas não passa o recurso. Mas, na verdade, se você pegar a comparação de 67 para 68, você vai notar que foi dada muita autonomia financeira, foi dada uma capacidade arrecadatória maior para os estados e municípios. No entanto, não foi dado, num primeiro momento, todas as atribuições. Os encargos todos não foram bem distribuídos. Então, essa é a principal ideia desse início. Então, aqui na mudança, houve uma maior autonomia financeira a estados e municípios, sem a proporcional distribuição de encargos. Então, essa aqui talvez seja a ideia mais importante que a gente deve saber. A segunda ideia mais importante é dizer o seguinte, que o sistema de transferências constitucionais, ele não foi criado em 88. O sistema de transferências constitucionais, ele já existia em 1967. Tem só outra coisa importante. O sistema de transferências constitucionais constitucionais foi ampliado em 88. Foi ampliado na Constituição Federal de 1988. Ele foi ampliado, mas ele não foi criado. O sistema foi criado aqui. O sistema de transferências. O sistema de transferências foi criado. Então é isso. Isso são as duas principais ideias nesse início aqui desse bloco. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar no primeiro subtópico que eu considero o mais importante. Qual é esse primeiro subtópico? Quais são as competências no âmbito da federação sobre arrecadação de impostos? Será que existem impostos residuais? Além dos impostos da Constituição, podem ser criados novos?
Quais são as condições para isso? Então a gente tem que saber tudo isso nesse primeiro bloco aqui. Então vamos aprofundar isso aí. Vamos apagar, você já copiou, tudo certo? Qualquer coisa você dá uma pausa, volta no vídeo. Então, vamos falar agora sobre as receitas coercitivas dentro da Federação Brasileira. Então, receitas coercitivas. Então, dentre as receitas coercitivas, o que é que eu tenho para te dizer? Dentre as receitas coercitivas, a gente vai ter aqui os impostos, a gente vai ter taxas, a gente vai ter contribuições de melhoria, a gente vai ter contribuições interventivas, a gente vai ter contribuições sociais, a gente vai ter contribuições profissionais, e a gente vai ter a contribuição de iluminação pública. Seria isso. Depois eu vou falar sobre os outros que são importantes. Mas vamos começar por aqui. Então aqui a gente vai ter União. Você vai ter aqui os estados. E você vai ter os municípios. O que é que você precisa saber nesse primeiro momento? Você precisa saber o seguinte. Você precisa saber quem pode arrecadar e quais são os impostos que cada um pode arrecadar. A gente já vai matar isso aqui nesse primeiro momento. Então vamos lá. Então, primeira coisa, será que os entes da federação, todos os 3 entes, podem instituir e arrecadar impostos? Podem. E aí eu já vou direto na ferida logo, direto. Quais são os impostos da União? Eu vou colocar aqui a sigla, mas eu vou ditar e você copia aí se você quiser, que eu acho bom copiar. Então aqui você vai ter o imposto de importação, o imposto de exportação, você vai ter o IPI, você vai ter o IOF, você vai ter o imposto de renda, você vai ter o ITR e você vai ter o IGF. Então vamos lá. Quais são os 7 impostos da União? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, imposto territorial rural, ITR, e o imposto sobre grandes fortunas. Você vai ver que esses nomes eu vou usar mais à frente de novo. E nos estados? Nos estados você vai ter os seguintes impostos, são 3. Você vai ter o IPVA, você vai ter o ICMS e você vai ter o ITCMD. O que significa IPVA? Imposto sobre propriedade de veículos automotores. O que significa ICMS? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O que significa ITCMD? Faltou um Tzinho aqui. ITCMD significa... não ficou legal não. Deixa eu colocar aqui. O ITCMD é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. E nos municípios? Nos municípios você vai ter o IPTU, você vai ter o ISS e o ITBI. No IPTU você vai ter quem? O que significa IPTU? Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. ISS, Imposto sobre Serviços. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Beleza? Qualquer coisa você volta no vídeo e vê de novo todos os nomes dos impostos.
Beleza, então esses são os impostos. Então o que é que acontece? Todos os entes podem instituir e arrecadar impostos? Sim. Existem impostos que são de competência exclusiva de determinado ente? Sim. Só que esses impostos, existem tipos de impostos que só podem ser arrecadados por determinado tipo de ente? Sim. Uma outra pergunta importante. Será que o mesmo imposto ele possui mais de uma base de consumo? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, sobre a propriedade. A propriedade, se ela for urbana, ela está a cargo do município. Se ela for rural, ela está originalmente a cargo da União. Você vê que eu falei originalmente, porque eu vou explicar depois um negócio. Por exemplo, se você agora tiver nos seus bens, os seus bens eles estão ao mesmo tempo sobre a cargo dos municípios, mas você também tem o IPVA e tem o ITCMD. E a base consumo, tudo que você consome, de alguma forma você paga o IPI, de alguma forma você paga, por exemplo, o ICMS e você paga o ISS. Então você está vendo que tem uma coisa que é ruim para o Brasil. Isso academicamente é ruim. Você tem a mesma base sendo cobrada por diferentes tipos de impostos, por diferentes tipos de entes. Isso não é legal. Beleza? Isso aí é importante. Porque a aula de federalismo fiscal não é só o decoreba, não. Tem uma parte acadêmica também que você deve estar atrelado. Tudo isso também está no PDF, mas aqui é uma aula para você ter uma visão geral e depois você vai ler com mais tranquilidade e vai entender até mais. Então, importante. Todos os entes podem instituir impostos? Sim. Mas existem impostos que são de competência exclusiva de cada ente? Sim. Não tem o mesmo ente arrecadando, em princípio, o mesmo imposto. Você vai ver que tem uma exceção. A regra geral não é essa. E você está vendo que a mesma base, por exemplo, a base consumo e a base bens e a base propriedade, está sendo compartilhada com diferentes entes. Isso é ruim. Beleza? Agora, sobre taxa. Será que os 3 entes podem instituir taxa? Sim. Então, aqui pode ter taxa, aqui pode ter taxa, aqui pode ter taxa. Contribuições de melhoria. Aqui pode ter e aqui pode ter. Contribuições interventivas. As contribuições interventivas, a principal, que é que a gente vai aprofundar, é a CID combustível. É a contribuição de intervenção do domínio econômico combustível. Então, a principal aqui, ó, CID combustível. CID Combi. O que é CID Combi? Contribuição de intervenção do domínio econômico combustíveis. E aí, os estados e os municípios podem arrecadar contribuições interventivas? Não. Então, aqui é não. As contribuições sociais. Será que os estados e municípios, além da União, podem arrecadar contribuições sociais? Então, aqui sim. Aqui sim também, nas contribuições sociais. E aqui sim. E aí, qual é a contribuição social que os estados e municípios podem arrecadar? Simples. Se o estado ou município tiver regime próprio de servidores, ele vai reter a contribuição previdenciária para alimentar o regime próprio dos servidores daquele estado, daquele município. Então, é uma possibilidade. Contribuições profissionais. Apenas a União pode. Aqui não pode. E aqui não pode. Vamos colocar contra aqui, vamos colocar vermelho. Vamos colocar não aqui, não aqui. Não aqui, não aqui. Então, continuando. As interventivas aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não pode, na pública. Aqui não pode. E aqui sim. Então, pessoal, esse é o quadro inicial para a gente entender quais são as competências, a distribuição das competências de arrecadação coercitivas dentro da Federação Brasileira. Agora a gente está falando só de Brasil. Beleza? Então, o que é que a gente nota? Que todos os entes podem arrecadar impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais. Contribuições interventivas e contribuições profissionais, apenas a União. Contribuição de iluminação pública, apenas município. Aí você vai me perguntar, e o Distrito Federal? O Distrito Federal ele tem ao mesmo tempo as competências estaduais e as competências municipais. Ele acumula as duas simultaneamente. O que é que a gente vai fazer agora? Além desses tributos, além dessas receitas, existem outras receitas coercitivas além dessas que podem ser instituídas? Sim, existem. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos pagar isso aqui. Ainda falando sobre receitas coercitivas e como elas são arrecadadas no âmbito da federação. Então vamos lá. Receitas coercitivas no âmbito da federação. É o seguinte. A primeira receita coercitiva seria essa daqui, ó. A primeira receita coercitiva, além dessas que a gente viu,
seriam os empréstimos compulsórios tá bom? E a segunda receita coercitiva que a gente vai trabalhar aqui seriam os impostos extraordinários e você ainda tem aqui uma terceira possibilidade que seria os impostos residuais. Certo? Os impostos residuais. E aí o que é que você tem que saber aqui ainda? Que dos empréstimos compulsórios você tem dois tipos. Primeiro, os empréstimos compulsórios. A competência, União. Competência, União. Forma. A forma aqui seria por lei complementar. Forma. Lei complementar. Forma. Lei complementar. E aí aqui dentro dos empréstimos compulsórios você vai ter duas finalidades. Você vai ter despesas extraordinárias situações extraordinárias, aqui você vai ter aqui guerra e calamidade pública. Guerra ou calamidade. E você vai ter investimento público de interesse urgente e de interesse nacional relevante. E de interesse nacional relevante. Seria isso. Beleza? Então, lembrando, só quem pode instituir empréstimos compulsórios? A União. Os estados não podem. Tem que ser por lei complementar. E só pode para essas duas situações. Nos dois casos, vai precisar de lei complementar. Aí, próximo. Impostos extraordinários. Aí aqui pode ser para guerra. E esse aqui só pode a União também. Então, só a União pode instituir imposto extraordinário sobre guerra. Um imposto extraordinário sobre guerra é exclusivo da União. E aqui pode ser por lei. Não precisa ser lei complementar, não. Lei. E para fechar, impostos residuais. Será que existem impostos residuais? Ou seja, será que a Constituição abriu uma brecha para além de tudo que eu falei até aqui, além do quadro anterior, além dos empréstimos compulsórios, além dos impostos extraordinários, será que existe uma possibilidade de ser instituído um novo imposto? E quem pode instituir esse imposto? Então, primeiro, impostos residuais. Apenas a União. E a União, nesse caso, a forma, necessariamente tem que ser por lei complementar. Lei complementar. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Uma outra coisa que eu não falei aqui, na verdade são duas coisas que eu tenho para dizer ainda. Existe a possibilidade de, constitucional falando, de parte de determinado imposto ser transferido, parte ou total de um imposto, ser transferido a competência para outro ente. Ou seja, é possível que determinado ente da federação, baseado na Constituição, repasse em determinadas situações parte de determinado imposto para outro ente. Ou seja, seria a transferência da capacidade arrecadatória. Vamos escrever isso aí, para a gente fechar esse bloco. Então vamos apagar isso aqui. E o último bloco seria a transferência da capacidade arrecadatória. Transferência da capacidade arrecadatória. Então vamos lá. Transferência da capacidade arrecadatória.
Isso aqui acontece basicamente em dois impostos. Dois. Então aqui a gente vai ter o imposto de renda e a gente tem aqui o ITR. Os dois são da União. Então, lembrando, o imposto de renda, ele é da União. O ITR, ele é de competência originária da União. Porém, o que é que você vai ver agora? Ele, no caso do imposto de renda cobrado, ou incidente, sobre estados e municípios, vírgula, o mesmo fica retido no ente de origem. O mesmo fica retido. Ou seja, o imposto de renda sobre os servidores públicos de determinado estado, o imposto de renda sobre os servidores públicos de determinado município, eles não vêm para a União. Eles já ficam retidos no próprio ente subnacional. Essa é a primeira. E a segunda e última, antes da gente passar para os nossos exercícios, seria o ITR. O ITR pode ser arrecadado diretamente pelo município. Então, o ITR, ele é um imposto de competência originária da União, mas ele pode ser arrecadado diretamente pelo município. Para isso tem que rolar um convênio, tem que ser feito um convênio entre o município e a Receita Federal, que é a autoridade competente pela arrecadação. Beleza, pessoal? Vamos dar uma passada nos slides e a gente encerra esse primeiro bloco aqui com as questões. Então, isso aqui a gente já falou. A Constituição de 88 inaugurou uma nova etapa no federalismo, que ainda não foi concluída. A descentralização das receitas fosse acompanhada com a concomitante descentralização de responsabilidades públicas, o que provocou desequilíbrios, ou seja, foi feita a descentralização de receitas sem a proporcional descentralização dos encargos. A autonomia financeira foi confundida com a liberdade para gastar sem a equivalente responsabilidade de tributar. Aqui são algumas características dos aspectos brasileiros: disparidades regionais, tradição municipalista, relativa independência dos municípios em relação aos estados, descentralização tributária, ampliação das transferências intergovernamentais, redução parcial da competência tributária federal. E lembrando, em 67 já tinha sido criado o sistema de transferências intergovernamentais de receita. Aqui a gente já fez esse quadro. O imposto de renda, ele pode, no caso, pertence aos estados e ao Distrito Federal, o produto da arrecadação do imposto de renda, isso também vale para os municípios. Empréstimos compulsórios, serve para despesas extraordinárias, decorrente de calamidade pública ou guerra, né? Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, certo? E aí tem os impostos residuais. Você tem um imposto sobre guerra, né? E lei complementar pode instituir novo imposto. E quem pode fazer isso? Apenas a União. Quem pode fazer empréstimos compulsórios? Apenas a União. E aí alguns pontos importantes. É possível instituir novos impostos, mas por lei complementar e pela União. Não há competência tributária fora dos termos definidos ou do rol fechado. E não existindo liberdade discricionária para o legislador ordinário, assim possuímos um sistema fechado. Todos os entes podem instituir tributos em contribuições sociais. Apenas os municípios podem instituir contribuição de iluminação pública. E apenas a União pode instituir contribuições interventivas, profissionais e empréstimos compulsórios. Vamos lá fazer umas questões de reforço. Ele quer a opção certa, né? Os empréstimos compulsórios somente podem ser instituídos pelos estados. Falso. Pela União. E esse segundo parte também está errado. Desde que destinado à calamidade pública. Você viu que o empréstimo compulsório pode ser para despesas extraordinárias como guerra ou calamidade pública e pode ser para investimentos públicos de interesse
nacional relevante, ou que de relevante interesse nacional. Os entes das 3 esferas têm a competência para instituir impostos, perfeito, taxas, perfeito, contribuições sociais, além de outros tributos da Constituição. Quem são os outros tributos? Contribuição de melhoria. Basicamente sobrou esse. Então aqui está certo e a primeira está errada. Beleza, pessoal? Então encerramos por aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco e vamos falar sobre a repartição das receitas. Até daqui a pouco.